seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu sou a preletora Daniela Seghessi e vamos estudar juntos as lições para aplicar no dia a dia. Se você está chegando hoje pela primeira vez ou se você sempre está aqui conosco no canal, vem chegando, vai se ajeitando, vai pegando caderno, vai pegando caneta, vai ficando à vontade, por favor, que aqui a casa é sua. E enquanto isso, ajude o nosso vídeo a se tornar cada vez mais visível. Então, curta, comente, compartilhe, coloque aqui no chat, os comentários aqui embaixo. E caso você ainda não tenha feito isso, ou se estiver chegando pela primeira vez, inscreva-se desde já no nosso canal. Inscreva-se aqui, ó, botãozinho vermelho inscrever-se, clica no botão, ative as notificações no sininho para que você seja avisado sempre que a Seiichi Onoye publicar um novo vídeo. Vale muito a pena, viu? Bom, hoje nós vamos estudar sobre ver o lado bom da vida. Ô, gente, vocês já perceberam que tem pessoas que, olha, pode estar no olho do furacão, tudo ao redor fora do lugar, mas ela olha e consegue enxergar alguma coisa maravilhosa para dizer que tá tudo bem, para dizer que a vida vai ficar bem, para dizer que tá dando tudo certo. Ao passo que existem outras que parecem que, por melhor que seja a situação, sempre vão identificar ali uma coisinha para reclamar, alguém para falar mal, etc, etc. O que difere essas pessoas, né? E que tipo de pessoa nós somos? Nós fazemos parte do primeiro grupo ou do segundo grupo? Ou nós somos pessoas que ora estão no primeiro grupo, ora estão no segundo grupo? É uma coisa para pensar, né? E hoje nós vamos estudar então sobre isso, como ver o lado bom da vida, tá? E aí o professor Masaharu Taniguchi, a Seiichi Onoye, nos ensina a ver o lado bom da vida, vivendo o segundo princípio do relógio de sol. Então, o que nós vamos estudar hoje, eu vou mostrar aqui que é mais fácil de enxergar. Opa, peraí, aqui. Olha, gente, é difícil, viu? A gente vê a imagem espelhada, vocês pensam que é fácil fazer essa gravação, mas a gente vê a imagem espelhada, a gente leva a mão para um lado e na verdade é para ir para o outro, enfim, só Deus sabe, né? Mas a capacidade é infinita, todos nós vamos exercitar. Esse aqui é o volume 7 da coleção A Verdade da Vida. A coleção A Verdade da Vida é composta de 40 volumes. Essa coleção inteira foi escrita pelo Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. A cada um ou dois volumes ele trata de um determinado assunto e esse volume 7 da coleção A Verdade da Vida fala sobre vida cotidiana, ou seja, como ter uma vida cotidiana que seja realmente prazerosa, que realmente vale a pena, tá? Esse volume 7, assim como todos os outros volumes da coleção A Verdade da Vida, você facilmente encontra na nossa livraria virtual, através do endereço livrariasni.org.br, livrariasni.org.br, tá? Já tem o livro? Então leia. Já leu? Então releia. E se você não tem, então adquira. Mas ao adquirir, não deixe lá na estante esperando aparecer bastante tempo para ler o livro, não, tá? Tem a música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Chegou o livro em casa? Leia. Ah, mas só dá tempo de ler uma página, não importa. Quem leu uma página todos os dias, ao final de algum tempo vai ter lido o livro todo. Se você ficar esperando, um dia quando eu tiver tempo eu leio um tantão, vai ler nunca, porque a gente sempre acha outra coisa para fazer, tá? O que nós vamos estudar é o item 3 do volume 7 da coleção A Verdade da Vida. E o nome desse item, ele tem 18 itens esse livro, tá? E o terceiro item chama-se Vivamos segundo os princípios do relógio de sol. O que é um relógio de sol? Você aqui já viu um relógio de sol? O relógio de sol, o que é? O mestre Masaharu Taniguchi ele escreve aqui, ó. Trata-se basicamente de um disco com as horas gravadas e um pino fixado perpendicularmente a ele. Quando os raios do sol incidem sobre o pino, a sombra deste projeta-se na superfície do disco, indicando assim a hora, tá? O relógio de sol ele foi inventado há muitos anos, quando as pessoas perceberam que o seu corpo, né, o seu corpo ereto, o seu corpo ficando em pé, dependendo da hora do dia, projetava uma sombra diferente no chão, tá?
E aí eles inventaram então um relógio de sol para identificar que horário mais ou menos é. Como é que tá a sombra? A sombra tá nessa direção, então tá perto do entardecer, já tá perto da noite, alguma coisa nesse sentido, tá? Bom, vamos utilizar a lógica, né? Se o relógio é um disco no chão com os números e tem um pino perpendicular que precisa receber a luz do sol para que a sombra marque a hora exata, então nós podemos entender que ele se chama relógio de sol porque funciona com sol, só funciona com sol. Por isso, quando tá escuro, quando é noite, o relógio não funciona, tá? Ele é um relógio de sol, só funciona com sol, né? E aí, o professor Masaharu Taniguchi, ele diz que alguns desses relógios de sol, eles trazem na sua inscrição a seguinte frase: I record none but hours of sunshine. Olha, vocês não sabiam que hoje também estudariam inglês, hein? I record none but hours of sunshine, ou seja, eu registro apenas as horas em que o sol brilha, tá? E aí o professor Masaharu Taniguchi, ele diz que viver segundo esses princípios é também funcionar apenas com o sol. É também viver registrando apenas os momentos luminosos. Então ele diz aqui, ó, o homem também pode registrar apenas as horas em que o sol brilha. E eu chamo a isso modo de viver segundo os princípios do relógio de sol. Caro leitor, se você quer fazer do seu lar um Seichonoye, para quem não sabe, traduzindo Seichonoye ao pé da letra, quer dizer lar do progredir infinito. Então agora eu vou ler dessa forma já, tá? Se você quer fazer do seu lar um lar do progredir infinito, faça o possível para registrar apenas as horas radiantes, ou seja, lembre-se e fale apenas de momentos alegres e felizes. Ou seja, use o poder criador da palavra para expressar a alegria. Eis o segredo da felicidade. Em outras palavras, o que o professor Masaharu Taniguchi está querendo dizer para nós? Assim como existem momentos em que o sol está brilhando e momentos em que o sol se põe e é noite, nos momentos em que o sol está brilhando, o relógio de sol funciona e nos momentos em que é noite, ele não registra as horas. O que o professor Masaharu Taniguchi está querendo dizer para nós é: registre apenas esses momentos luminosos. Claro que na vida cotidiana podem ter momentos de adversidade e momentos de grande felicidade, mas nós devemos viver de acordo com os princípios do relógio de sol. Assim como ele só registra as horas quando o sol está brilhando, nós também devemos registrar na nossa mente e reforçar com as nossas palavras apenas os momentos luminosos, apenas as boas situações, os bons acontecimentos. É isso que ele está querendo dizer aqui. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer para nós é que nós podemos direcionar a nossa mente para o lado luminoso, né? Para o lado alegre, para o lado evolutivo, para o lado bom de todos os acontecimentos. Ai, Daniela, mas no meio de uma desgraça, será que tem coisas boas? Sempre tem. Sempre tem, né? Tem pessoas que falam, ai, puxa, a minha vida tá toda errada, eu não tenho nada na vida, eu só tenho a minha família. Olha aí um ponto luminoso disso tudo que tá acontecendo, você tem uma família. Ai, Daniela, eu não tenho nem família. Mas você tá vivo, não tá vivo? Então, registre isso. Graças a Deus eu tenho vida. E porque eu tenho vida, eu posso direcioná-la para o lado que eu quiser. Então, a partir de agora, eu vou direcioná-la apenas para o aspecto positivo, evolutivo, luminoso da vida. É isso que o professor está dizendo aqui, tá? Mas, Daniela, será que é sempre fácil? Não, Daniela, é muito difícil. Não é difícil não, tá? Olha o que o professor diz aqui, ó. Por que será que muitas pessoas... Gente, esse livro é muito gostoso, viu, de estudar. Por que será que muitas pessoas ficam se lembrando e falando de infelicidade, aborrecimentos, ódio, ciúme, humilhações, etc., com que se deparam?
é por desconhecimento da lei mental e do poder criador da palavra. Essas pessoas precisam aprender que manifesta-se tudo aquilo que se pensa e se fala. Precisam saber que a infelicidade continua existindo somente quando se fica com a mente presa a ela e se fala nela com frequência. Aqui ele diz assim, ó, que as pessoas têm o hábito, né, ou mantêm o hábito de ficar se lembrando e falando de coisas tristes, coisas infelizes, porque elas desconhecem a lei mental. E o que diz a lei mental? A lei mental diz que tudo que se planta, tudo aquilo que nós semeamos num solo fértil chamado mente, no momento adequado, assim que surgir uma oportunidade, vai aparecer concretamente na vida cotidiana. E de que forma nós fazemos a semeadura nesse solo fértil chamado mente? Utilizando um poder criador chamado palavra. E de que forma se exercita o poder criador da palavra? Pensando, falando e agindo, tá? Pensando, falando e agindo. O que você pensa é palavra, o que você fala é palavra e o que você faz também é palavra. Por isso, se você ficar remoendo, falando de coisas pesadas, coisas densas, coisas negativas, você está fazendo uma nova semeadura de coisas densas, pesadas e negativas. Ah, Daniela, mas me aconteceu. Eu não posso falar daquilo que me aconteceu? Pode, mas você precisa entender que aquilo que você está falando ou aquilo que você está pensando está fazendo uma nova semeadura. É isso que você quer colher no futuro? Ah, não, no futuro eu quero colher coisas alegres. Então pare de ficar pensando e falando daquilo que você não quer. Né? Você quer viver bem, você tem que dizer que está sempre bem. Você quer ser próspero, você tem que dizer que é próspero. Ninguém prospera falando, a situação tá dura, difícil. Olha só Deus por nós. Essa mentalidade tá dizendo, olha, tá difícil. O solo fértil recebe a semente do difícil. E aí o que frutifica? O difícil. Ai, será que é assim? Claro que é. Vamos usar uma outra analogia de semeadura? Se você planta uma semente de goiaba, no momento em que essa semente germinar, que ela frutificar, que ela crescer e virar uma árvore, vai virar pé de quê? De milho, não é verdade? Claro que não. Vai virar pé de goiaba. Por que vai virar pé de goiaba? Vai virar pé de goiaba porque você plantou uma semente de goiaba. E esperando o tempo adequado para a germinação, para o crescimento dessa semente, ela se tornou um pé de goiaba. Ninguém colhe milho plantando goiaba. Assim como ninguém colhe goiaba plantando milho. O que você deseja colher na sua vida cotidiana? São situações repletas de alegria e felicidade? Então precisa plantar sementes de alegria e felicidade. Planta como mesmo? Com a ferramenta chamada palavra. Para que se execute o quê? Uma lei chamada lei mental. O que diz a lei mental? Manifesta-se aquilo que foi criado ou que foi plantado, que foi semeado na mente, tá? Dá um sorrisinho agora. Por que na Seichonoye nós vivemos sorrindo alegremente? Porque isso também é uma palavra, não é verdade? Por exemplo, quando você encontra uma pessoa e ela abre um sorriso para você, né? A pessoa olha, só olha, não precisa falar nada. Ela olha para você e faz: que palavra ela tá te dando? Nossa, eu odeio você? Não. É uma palavra cheia de simpatia. É uma palavra cheia de alegria, né? Tem uma coisa carinhosa ali no sorriso. E aí, geralmente, como a gente retribui? Quando uma pessoa sorri para nós, a gente sorri de volta, né? Às vezes é alguém que a gente nem conhece. A pessoa sorri, a gente sorri de volta e fala, nossa, será que eu conheço? Mas naturalmente retribui no sorriso. Quando alguém diz para você bom dia, é natural que você responda como? O natural é você responder bom dia. Tem gente que responde dizendo, ai, só se for para você. Mas são pessoas que estão tão amargas que não recebem nem a boa palavra que veio do outro, tá? Mas no solo fértil da mente, as coisas não são assim. Você não vai dar um bom dia e receber um dia péssimo. Você vai plantar um bom dia e vai receber um dia ótimo, tá? E aí o professor ele diz assim, até na Bíblia está escrito, né? Que a semeadura é livre,
mas que a colheita é obrigatória. O que significa? Que você pode semear o que você quiser, por isso a semeadura é livre. Mas você sempre vai colher aquilo que você mesmo plantou. Vamos continuar nosso estudo aqui, que o tempo, corre, viu, gente? Vamos lá. Aqui na página 43, o professor escreve o seguinte: o mundo em nada se beneficiará com o fato de ficarmos desalentados, remoendo os nossos fracassos. Tristezas, perdas, fracassos, tudo isso são bagaços dos acontecimentos dessa vida. Não fique segurando tais bagaços na sua mente o tempo todo. Jogue-os fora. Precisamos nos conscientizar de que a mente é preciosa demais para ficar obstruída por bagaços como tristezas, desânimo e todos os demais pensamentos negativos, tá? Eu acho interessante quando ele usa a ideia do bagaço, né? Bagaço é uma palavra muito interessante, né? O que é o bagaço? O bagaço é o resto de algo que não tem mais suco, né? Então, por exemplo, você tem uma laranja, você chupa a laranja, ou seja, você tira da laranja todo o suco, que é a parte gostosa, a parte saborosa da laranja, e sobra só aquilo que não tem mais sabor, às vezes não tem mais nem cor, né? O que é o bagaço? É o resto, né? Ou então a cana, né? Eu adoro, por exemplo, o suco de cana, caldo de cana, a gente chama aqui em São Paulo, garapa também é um outro jeito de chamar. Que é o quê? Você moe a cana e passa ela várias vezes no moedor até a hora que não tem mais nada de suco. Quando não tem mais nada de suco, ela já fica até esfarelando. Aquilo ali é o bagaço da cana, ou seja, mesmo que você coloque na boca e chupe com muita força, não vai sair mais suco nenhum dali. Não tem como sorver mais nenhum suco dali, né? E aí o professor ele tá dizendo assim, os acontecimentos que nos sobrevêm na vida, eles nos trazem algum tipo de experiência. E às vezes a experiência vivida, ela não vem de um acontecimento feliz, às vezes ela vem de uma dificuldade, né? Mas dessa experiência vivida, você tem que tirar o quê? Tem que tirar o suco, ou seja, a experiência que foi vivida. E não adianta ficar remoendo o bagaço, que é a dor causada pela situação não muito agradável. Aconteceu uma determinada coisa que não é muito agradável, veio para me ensinar algo. O que é esse algo que essa situação veio me ensinar? Ah, é isso. Então é isso, então eu vou tirar esse suco. Ah, e toda a dor? A dor não preciso mais. Né? Era só para eu dar a devida importância para a experiência vivida. Vou jogar o bagaço fora. Deu para entender? Isso é para tudo, viu, gente? É no trabalho, é em casa, é nas finanças, é no corpo físico, é nos relacionamentos, é nas amizades, é em absolutamente tudo, tá? Pegou a experiência, absorveu o suco, jogue o bagaço fora. Ou seja, tudo que é sentimento negativo, tudo que é pesado, tudo que é nocivo, tudo que dá ideia de fracasso e de perda, pode jogar fora. Você precisava ficar só com a experiência, tá? É isso, viu? A experiência vivida, tá? E aí o professor ele faz uma analogia, né? Ele diz assim, a vida é como se fosse um ônibus. Imagina um ônibus, um coletivo. Dentro do ônibus, gente, tem todo tipo de pessoa, não é? Tem gente que é cheirosa, tem gente que não tá tão cheirosa assim. Tem gente que é bonita, tem gente que não é tão bonita assim. Tem criança, tem velhinho, tem doente, tem sadio, tem bêbado, tem de tudo, tá? E aí o professor ele fala, quando você tá nessa viagem que tem tudo quanto é tipo de gente no ônibus, entra todo tipo de gente nesse ônibus, ou no trem, ou no metrô, imagine o que você quiser desse coletivo, você pode fixar a mente em qualquer um desses passageiros. Você pode fixar a sua atenção na criança, você pode fixar a sua atenção no bêbado, você pode fixar a sua atenção no doente. A mente é sua, você usa ela da forma como você quiser, né? Você pode usá-la da maneira como melhor lhe aprouver. Isso se chama livre-arbítrio. A gente já estudou aqui sobre isso, tá? Mas aí o que o professor está dizendo para nós? Que nós precisamos reter a nossa atenção naquilo que é agradável, né? Então, por exemplo, se dentro do ônibus tem um casal que tá brigando, que tá se maltratando dentro do ônibus, você só retém a sua atenção naquela
imagem se você quiser. E aí o professor ele diz, como tudo que você semeia na mente acaba se concretizando depois e você tem a capacidade de escolha, para de reter a sua mente nesses acontecimentos e foca naquilo que é agradável, naquilo que vai fazer com que você cresça, naquilo que você mesmo deseja colher. Então, ao invés de olhar o casal brigando, é isso que eu quero para mim? Não, então eu não vou focar minha mente nisso. Né? Ah, mas ali tem uma criança linda. Então foca, retenha a sua mente nessa beleza da criança. Olha, ali tem uma senhorinha, como é amável aquela senhorinha. Então retenha a sua mente nessa bondade, na bondade que exprime essa senhorinha que está ali naquele coletivo, tá? Naturalmente você já deve estar pensando, mas então, mas é tão bom, né, ver por que o casal tá brigando. Esse interesse pela fofoca, né, às vezes você tem interesse pela fofoca, esse interesse pela fofoca é porque você tem estimulado a sua mente para a fofoca. Olha, gente, nos dias atuais, em que a gente sabe tudo de todo mundo simplesmente acessando a internet, é importantíssimo nós termos a disciplina de usarmos o nosso livre-arbítrio na direção daquilo que nós próprios queremos colher. Você gosta que as pessoas estejam comentando sobre as suas intimidades? Talvez não goste, tem gente que gosta. Eu, por exemplo, não gosto. Se eu não gosto, eu não vou atrás da intimidade dos outros. Por quê? Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se você não quer fofoca que envolva seu nome, você também não deve ir atrás de fofoca. Se você não gosta que as coisas deem errado, você não tem que procurar situações que estejam erradas na sua vida cotidiana, tá? Se não for você o próprio agente modificador, deixa pra lá. Isso faz parte da vida dos outros, deixa pra lá. Tá? Então, em que você tem retido a atenção da sua mente? Que tipo de semeadura você tem feito na sua mente, tá? Então, vamos ver o lado bom de todas as coisas. Por quê? Porque ao observar o lado bom de algo, eu estou fazendo uma boa semeadura e, naturalmente, eu farei uma boa colheita na vida cotidiana. E aí, o professor, ele continua dizendo assim, ó, que a gente tem que cuidar da nossa mente, olha só. Por que a gente não pode ser displicente? A gente tem que cuidar da nossa mente como a gente cuida dos nossos próprios bens. Aí olha o que ele escreve aqui, ó, página 44. Se um ladrão entrar na sua casa para roubar, mesmo que seja apenas um par de sapatos, você o expulsaria, não é? Fala a verdade, se você visse alguém entrando na sua casa para pegar alguma coisa, você ia falar, ai, tá entrando, vai levar meu sapato, nem paguei ainda. Dividi em 3 vezes, só paguei a primeira, ai, já levou. Não, você vai dar um grito com a pessoa, não é? Não mexe aí não, esse sapato é meu, larga aí, deixa onde estava, não é assim que a gente faz? E aí o professor ele fala assim, então, por que você deixa permanecer tanto tempo dentro da sua mente os ladrões que entraram para roubar o maior de todos os tesouros que é a sua felicidade? Em outras palavras, por que você fica fixando na sua mente, remoendo, revivendo os bagaços da vida, sejam das experiências que você viveu ou das coisas que estão no seu cotidiano? Por que você deixa esses bagaços na sua mente roubando a sua felicidade? Expulse como quem expulsa um ladrão. Veio um mau pensamento aqui, veio um pensamento não muito edificante, o que eu vou fazer? Já tô pensando, ninguém tá sabendo mesmo. Não, você sabe. Se você sabe, expulsa esse ladrão da sua mente. É agradável? É o que você deseja para você? Você gostaria que isso também acontecesse com você? Então, se não gostaria, expulse. Se gostaria, mantenha e faça por merecer, tá? E aí tem uma outra coisa. Será que é fácil? Será que é difícil? Né? Ou então, será que é possível selecionar? Preletor, eu até tento pensar em coisas mais edificantes, em coisas mais positivas. Eu tento falar de coisas mais positivas, mas quando eu dou por mim, já estou perdido lá naquela palavra, naquele pensamento que não é tão positivo assim. Então precisa fazer o quê? Precisa treinar. É possível sim selecionar os aspectos mais positivos da vida cotidiana, mas precisa treinar. E uma das formas de treinar, gente, é utilizando isso aqui, ó.
Eu não sei se vocês já ouviram falar. Aqui, ó, um relógio de sol na capa. Eu tinha me esquecido que aqui no Diário de Sol tem no Diário do Relógio de Sol tem um relógio de sol. E como ele é um diário, olha que legal que fizeram aqui nessa capa. Isso aqui é um relógio de sol, né? E o pino perpendicular, eu não sei se dá pra ver aqui, ó. Colocaram um lápis que é pra gente fazer o registro, tá? Registrar as horas em que o sol brilha por escrito, por isso que ele é um diário. Esse diário foi pensado, escrito pela professora Junko Taniguchi, a suprema presidente da Associação Pomba Branca da Seichonoye. E ele funciona assim, ó. Todos os dias você vai registrar nesse diário os bons acontecimentos da sua vida cotidiana, tá? O que você teve para agradecer no dia, as boas ações que você fez. E aí eu vou mostrar para vocês, só para ilustrar, eu não sei se vai dar para ver aí, ó, eu não sei, eu não gosto muito de tudo preto e branco, tá? Então aqui você vem e coloca, ó, o dia da semana, como estava o tempo. Aqui nessa parte do diário você pode colocar elogios, bênçãos, palavras de gratidão, aspirações, tá? E aí você vai registrando aqui, eu não sei se dá pra ver muito bem, mas você vai fazendo seu registro aqui, ó. Aqui desse lado você pode colocar a sua agenda do dia, então o horário de despertar, o horário de recolher. Então aqui, por exemplo, eu coloquei, ó, que eu tinha aula de espanhol, eu tinha reunião de trabalho, eu tive o internet fórum, eu tive aqui, ó, essa atividade. Então tá aqui, ó, YouTube, né? É aqui o horário de recolher, tudo certinho. Aqui embaixo se refere às 3 práticas religiosas importantes. Então, qual foi a meditação Shinsokan que eu realizei hoje? Eu coloquei aqui que foi a básica. Que livro que eu li hoje? Livro Amemos Intensamente, do professor Seiichi Taniguchi. E qual foi a prática de caridade? Eu ainda não escrevi aqui qual foi a minha prática de caridade de hoje, tá? E aqui, ó, eu fui colocando as coisas do meu diário. O que eu fiz aqui de interessante? Hoje foi um dia muito proveitoso. Eu aprendi palavras interessantes no espanhol, né? Aqui mais para baixo eu coloquei. Hoje eu brinquei com o meu sobrinho neto, Davi, ele é muito bondoso, muito inteligente. Eu falei com o meu padrinho, que eu tava com saudade. Aqui, ó, cuidados com o meio ambiente. Tem um pedacinho aqui embaixo, eu coloquei aqui, ó. Hoje eu colhi as pimentas que estavam maduras. Eu reguei as plantas. Como eu gosto de coisa colorida, eu vou lá e faço um carinhozinho com o lápis de cor, uma canetinha colorida. Eu gosto até de desenhar, ó. Nesse dia aqui eu tinha comido um sanduíche de espinafre, tentei desenhar um sanduíche de espinafre. Mas eu não desenhei nada, viu, gente? É que eu não sou muito boa de desenho, mas eu gosto de coisa colorida. E aí, o que acontece? Você pode ir registrando, né, as suas aspirações. Isso faz com que a sua mente foque no aspecto positivo. Não quer dizer que hoje, no meu dia de hoje, eu não tenha passado por nada difícil, não. Que eu não tenha passado por situações que fizeram brotar na minha mente algum tipo de pensamento ou sentimento negativo, mas eu preciso naturalmente expulsar isso. Então, ao invés de ficar remoendo, hoje fiquei 2 horas lá na fila, eu nem podia ter ficado naquela fila tanto tempo, mas eu tinha que resolver esse problema, como foi chato. Não, eu tenho que colocar, hoje o dia foi produtivo. Eu fui até lá, demorou, mas eu consegui realizar. E isso significa girar uma chavinha do negativo para o positivo na nossa mente. E aí, como eu digo, eu consigo resolver, o dia foi produtivo, eu aprendi, eu fiz, eu realizei, eu vou semeando essa ideia de sucesso e boas realizações. Aí tem gente que às vezes fala, nossa, o povo da Seichonoye é meio alienado, né? Imagina! Isso aí, quando tá tudo certo, pode até ser fácil, mas agora, em momento de pandemia, a gente só escuta falar de gente doente e morte o tempo todo, os números de mortes só aumentam. Como é que eu vou viver os princípios do relógio de sol nesse momento? É impossível. Quando tiver tudo bem, aí eu vou viver, eu vou fazer esse diário, eu vou adquirir meu diário, eu vou ter o hábito de fazer isso todo dia. Não, gente. O que a Seichonoye diz é, quanto mais difícil parece a situação, quanto mais tenebroso parece o seu destino, tanto mais você precisa focar nos aspectos positivos e registrar apenas os momentos luminosos. Por quê? Para que você faça uma nova semeadura e mude o tipo de colheita.
Se a gente continuar falando só de doença e morte, nós vamos continuar colhendo cada vez mais doença e morte, né? Mesmo nesses momentos de pandemia, quantas boas histórias a gente escuta, histórias de solidariedade, de amizade, de bondade, mesmo que de maneira virtual. Então registre isso. Isso é uma nova semeadura. E aqui, para vocês verem como não tem que estar tudo propício, né? Não tem que estar tudo agradável para a gente realizar o registro desses momentos agradáveis. Tá escrito aqui na página 105 do diário. O diário também tem uns textos assim para estudo, tá? Ele diz assim, ó: 1930 foi uma época muito sombria para o Japão, tanto política quanto economicamente. Nessa época tão sombria, o fundador da Seichonoye, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, iniciou a Seichonoye com as palavras: sorria e viva alegremente. Ó, tava tudo perdido, tava economicamente quebrado o país, politicamente ruim, o país estava atravessando uma fase de guerra em 1930, e ainda assim a Seichonoye foi iniciada tendo como um dos seus primeiros preceitos viver sorrindo alegremente, registrando apenas os fatos luminosos. E aí ele diz assim, ó: esse modo de viver segundo o princípio do relógio de sol vem sido desenvolvido até hoje, até os dias atuais. Esse princípio do relógio de sol expressa na vida prática a fé na existência única da imagem verdadeira e na sua manifestação. Isto é, mesmo que concretamente a luz ainda não se manifeste por completo, ao acreditar na imagem verdadeira que há por trás do fenômeno e ao reconhecê-la e extraí-la através da palavra, a luz se manifesta na Terra. Ou seja, por pior que seja a situação que está se apresentando diante de mim agora, isso não vai ser para sempre. Então, o que vai se apresentar a seguir? O que eu plantar agora, o que eu semear agora. Então, semeemos na nossa mente apenas ideias e sementes de luz, de felicidade, de alegria, prosperidade e saúde, e assim será. Curta, comente, compartilhe, pratique o que nós conversamos hoje. E a gente volta a conversar na próxima semana. Até lá! Oração para viver a vida eterna. Eis que venho, com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do Espírito Divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim. Assim sendo, ao me colocar diante dele com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais, e então passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou filho de Deus. Para se manifestar sob forma individual, o Espírito de Deus, imanente no universo, criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito, e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento, e estou vivendo agora a vida eterna, a eternidade e o agora, a universalidade e a individualidade, o infinito e o finito, tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal. Seguro o infinito na palma da minha mão, e embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo.
Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm a mim são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre visando a novas criações, destruindo as coisas passadas. Oh, com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada. Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado infinito e à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é o comandante da nossa nave e pelas seguras rotas Ele nos conduz. Por isso, viajamos em segurança, sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grato a Deus por suas constantes e eternas proteção e orientação. Qual o caminho que escolhemos para a nossa vida? Qual o caminho que está reservado para nós? A jornada até descobri-lo pode ser repleta de desafios, mas também nos permite conhecer toda a nossa capacidade para superá-los. Pois recebemos em nossa direção tudo o que é necessário para sermos felizes e irmos mais além. Será que nosso caminho está tão longe assim? Ou será que ele está bem ao nosso alcance? É o momento de se voltar para ele. Alegre-se, o caminho à sua frente é só luz. Seminário da Luz, dia 30 de maio, das 14 às 17 horas, no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Esperamos por você no maior evento da Seichonoye em idiomas japonês e português. Muito obrigado!